Confissão de Fé, capítulo 8, sobre Cristo mediador. Tá funcionando aqui, Vitão? Deixa eu pegar aqui o aparelhinho e vamos prosseguir, tá? Primeiro parágrafo, né, lembrando sobre os ofícios de Cristo, onde diz: aprove Deus em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos. Que pacto é esse, irmãos? Da redenção. Pacto da redenção. Escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e os homens. O profeta, o sacerdote, rei, o cabeça e salvador da igreja. O herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade Deus deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele, no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então vocês percebem que o capítulo 7 nós tratamos sobre o quê? Quem lembra? O que falou o capítulo 7? As alianças, correto? Você vê que o capítulo 7 está totalmente atrelado com o ofício de Cristo, com a obra do Pai. Então, aquilo que eu disse aos irmãos, que todos os capítulos têm relação um para com os outros. A assembleia entre os batistas particulares, quando redigiram esse documento, foi pensando em uma cronologia, uma sistematização de forma que tivesse uma lógica. Tá? Então não são assuntos assim, vamos falar agora sobre soteriologia. Aí falou, agora vamos falar sobre aliança. Aí falou, não. Eles pensaram de uma forma onde o leitor pudesse entender a visão bíblica da igreja, tá? Dentre todas as doutrinas. Então o primeiro parágrafo tratou sobre os ofícios de Cristo. Sacerdote, profeta, rei, cabeça, tá? A qual já foi todos destrinchados aqui. O segundo parágrafo, aqui, diz o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância igual a Ele, quem criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que Ele fez, quando chegou a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos, irmãos? Substancialmente, exatamente. Isso significa quando ele encarnou em forma de homem, correto? Plenitude dos tempos. Tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns. Ele deixou de ser Deus quando tomou forma humana? Não. Embora sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Por que é importante ele ter nascido de uma virgem? Não herdar o pecado de Adão. Por quê? O que isso representa? Olhando para as alianças. Federalismo que existe em Adão. Federalismo é representatividade. Correto? O Adão é o representante dos homens. Por quê? Porque ele quebrou o pacto e depois dele, toda a raça humana veio na mesma condição de infratores do pacto. Correto? Então ele é o nosso representante. E Cristo é o representante dos eleitos. Toda a perspectiva da cristologia batista reformada, ela vai estar com a aliança sendo formulada automaticamente, entende? Vai estar atrelado os dois assuntos. Então, sem pecado, ele concebeu essa forma humana, foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo o envolveu. E assim foi feito de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras. Porque duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Tá? Então aqui tratou sobre o seu nascimento, aqui também tratou sobre a sua forma humana, tá? Coisa que ainda vai ser melhor abordada nos próximos parágrafos. Aí veio o parágrafo 3º, que também já abordamos aqui. Tudo isso é só um resumo, tá, irmãos? Para vocês recordarem. 3º parágrafo diz o seguinte: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina, na pessoa do Filho, foi santificado
ungido com o Espírito Santo sobremaneira, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em quem aprove a Deus que toda a plenitude habitasse, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado e cheio de graça e de verdade, ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de um mediador e fiador. Ele é mediador. Quem consegue aí me explicar o que é ser mediador e o que é ser fiador? E a diferença entre os dois? Mediar é substituir? Não, fazer uma ligação, né? Faz aquela ponte. Exatamente, a ponte entre Deus e os homens. Por que Jesus tinha que ter a forma humana? Deus não poderia simplesmente virar e falar: eu perdoo todo mundo, santifico todo mundo. Ele tem poder para isso? Tem. Por que ele não fez isso? Por que é necessária a forma humana de Jesus? A encarnação. Filipenses capítulo 2. Não satisfaria a justiça de Deus. Mediação. São duas coisas que dá para separar, mediação e ser fiador? Não dá. E o fiador, o que seria? Pagar a dívida que pertence a outra pessoa. No caso, Jesus, ele pagou a dívida que pertencia a ele. Exatamente. Então ele é como fiança, né? Você está preso, alguém vai lá e paga a sua fiança, né? E você é livre. Então Cristo, por ser o mediador dos homens, isso vem a forma humana, e também oferecer o seu próprio corpo voluntariamente como sacrifício, ele se torna o fiador por todos aqueles que creem nele, tá? É isso que trata o terceiro parágrafo. Este ofício ele não tomou para si por conta própria, mas para este fim foi nomeado por seu Pai. O plano redentivo é do Pai, correto? Então ele aceitou voluntariamente tomar a forma de homem, assim como o Espírito Santo também aceitou voluntariamente aplicar todos esses princípios redentivos em nós, que colocou todo o poder e juízo em sua mão e lhe ordenou que os exercesse, tá? Então ele foi cheio do Espírito Santo, ele andou em plenitude para justamente ser um mediador entre Deus e o homem. E claro, o fiador também, tá? E agora chegamos no quarto parágrafo. Acompanhe aí na sua confissão, tá? Que diz o seguinte: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. E foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Foi crucificado e morreu, ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção, porque no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos com o mesmo corpo no qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu e lá está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e anjos no fim do mundo, tá? Então isso aqui também já foi passado, o quarto parágrafo já batemos também, tá bom? Hoje estamos no quinto. Até foi perguntado aos irmãos o que Jesus ficou fazendo nos 3 dias em qual ele estava morto. Aí o GC ainda perguntou, né? Mas e o ladrão na cruz, a qual foi prometido, estará comigo ainda hoje no paraíso? Ou ele estava morto, ou ele estava lá? Tem essa possibilidade? Como que funciona isso? Trindade. Ou seja, a presença de Deus Pai, em substância, é a mesma que a do Filho, correto? Porém, nas distinções das pessoas, aí nós conseguimos, né, exemplificar isso. Cristo estava morto, permaneceu 3 dias, né? Alguns falam que desceu, né, ao Hades, pregou o evangelho lá no inferno, tá bom? Isso é uma interpretação falha das cartas de Pedro, tá bom? O Hades ali é o nosso próprio mundo aqui, as regiões mais baixas. Cristo veio aqui, tá bom? E pregou a nós, assim como Noé pregou, né? Então, amados, quinto parágrafo.
O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, que ele, pelo Espírito Eterno, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus, para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Então, esse parágrafo vai falar sobre a perfeita obediência de Jesus e o seu sacrifício, tá? Então veja que os parágrafos que vão sucedendo a partir do 5º agora, eles vão explicando um pouco mais aquilo que foi abordado, talvez, superficialmente nos outros parágrafos, tá? Obediência de Cristo. Isso aborda o 5º parágrafo. Como que foi ela? Como o Senhor Jesus comprou uma herança eterna para os eleitos? Por sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo. Sua obediência perfeita refere-se ao que os teólogos chamam de obediência ativa de Cristo. Esta é uma obediência à lei de Deus para fornecer nossa justiça. Através da fé em Cristo, sua obediência à lei e a Deus é contada como nossa. Estamos limpos em sua justiça. É aí que vem a doutrina da substituição. Quando ele obedece e nós cremos nele, nós recebemos as obras dele sobre nós. Então não se trata mais sobre obedecer à lei. Nunca foi assim, na verdade. Obedecer para ser salvo. Porém, você encontra no Antigo Testamento e também no Novo Testamento ordenanças diretas para que o povo obedeça, correto? O pacto sinaítico, ou seja, as tábuas da lei, elas imprimem isso. Obedeçam e vivam, ou desobedeçam e morram. E o homem, em algum momento, conseguiu cumprir a lei na sua totalidade? Nunca. Nunca conseguiu. E nunca conseguirá. Por isso, Jesus Cristo. Isso, aí alguns perguntam para mim, talvez já perguntaram para você, por que Deus nos deu uma lei, exigências, que nós não conseguimos cumprir? Deus está de brincadeira? Por que ele fez isso, irmãos, então? Por que ele nos deu exigências ao qual não conseguimos cumprir? O Antigo Testamento alguém conseguiu cumprir? Davi foi adúltero, homicida. Cumpriu toda a lei? Não, errou. Abraão, mentiroso. Mentiu. Quem mais? Todos eles pecaram, irmão. Então por que Deus deu uma lei a qual o homem não consegue cumprir? Eu acredito que para mostrar assim qual era a evidência do caráter dele e para onde nós tínhamos que olhar. E ao olhar para a lei e perceber que a gente não vai conseguir cumprir, a gente olha para Cristo. Exatamente. Então não tem pegadinha. Deus não está sendo irônico. Deus não está fazendo brincadeira com os seres humanos. Ele está querendo a glória do seu filho. Ele está apontando tudo para o seu filho. Então quando nós nos deparamos com a nossa insuficiência, e eu vejo muitos cristãos hoje, tá? Cristãos que constantemente se encontram tristes, deprimidos, porque o peso da lei está sobre eles. Isso demonstra o quê? Uma certa debilidade e falta de confiança em Cristo. Você nunca vai conseguir obedecer à lei. Logo, você tem que descarregar toda essa nulidade que você tem, toda essa insuficiência que você tem em Cristo. Mas isso significa também utilizar de uma forma displicente a liberdade que temos nele? Claro que não. Porque a lei, ela é colocada em Cristo, ele foi pregado naquela cruz, e isso nos constrange. Logo, se obedecemos, é por amor ao que ele fez por nós. A lei serve para nós hoje, na nova aliança, como um elemento de santificação em Cristo. Não por nós mesmos. Tá? Então devemos olhar para a lei com o prisma de Cristo, nunca pelas nossas próprias mãos. Você sempre vai ser um mau pai, uma má mãe. Você nunca vai ser suficiente em tudo que você faz. Sempre você vai errar. E é aí que você recorre à cruz de Cristo. Se nós somos perdoados, é com base nele. Arrependimento para recomeçar. E assim vivemos. A vida de um cristão neste corpo, irmãos, ela é agonizante. Porém temos paz por causa de Cristo.
É isso que nós temos que entender. Qual que é a função da lei? Por que que ela foi dada? Por que que os homens não conseguem? Entenderam? Para que a glória fosse dada ao Filho. E os homens glorifiquem ao Pai através do Filho. Tudo é Cristo. Solo Cristo, né? Amados, o sacrifício de si mesmo, os teólogos chamam de a obediência passiva. Pergunta de provinha, tá? Isso aqui, tá? O que é a obediência ativa e o que é a obediência passiva de Cristo, tá? Duas distinções. É passivo porque os sofrimentos se deparam consigo mesmo. Ele suportou a ira de Deus devido ao nosso pecado. Foi crucificado e morreu em nosso lugar voluntariamente. Por isso passivo, entenderam? Ele foi passivo em aceitar toda essa condição, a ira de Deus. Ele foi ativo em que sentido? Em obedecer. Ele querer obedecer e ter condições para obedecer toda a lei de Deus. Ele foi circuncidado no 8º dia? Ele frequentou as festas obrigatórias? Tudo, inclusive as leis cerimoniais. Quem dirá as morais? Cristo obedeceu toda a lei. Tá? E é isso que o torna mediador e o nosso fiador também. Tá? Até aqui, irmãos, tranquilo? É através de sua obediência ativa e passiva, tá? Então sempre entendam esses dois termos, obediência ativa e passiva, que Cristo cumpriu plenamente a justiça de Deus. Ele nos trouxe reconciliação com o nosso Deus. São graças à obediência dupla de Cristo. Graças a essa obediência dupla é que realmente somos salvos. Será que você deve gratidão a Cristo? Será que você deve a sua vida a Ele? Tudo se resume ao que Ele fez por você. Senão você seria destituído da glória de Deus e estaria a passos largos para o inferno. Logo, irmãos, eu estava essa semana, Deus falou muito comigo sobre o culto a Deus. Que as pessoas não sabem mais o que é o culto a Deus. As pessoas pensam na casa, hoje é domingo, hoje é dia de culto. Eu preciso ir lá, prestar o meu culto. Essa cosmovisão está errada, irmãos. Esse entendimento de culto está completamente errado. Culto é resposta ao que Deus faz por nós. Culto é uma gratidão, uma alegria olhando para isso. E assim nos reunimos e em resposta a Ele, o cultuamos. Culto é consequência do que você é em Cristo e não obrigação. Entende? Eu preciso ir. Precisa ir? É a sua condição ir. Você vai porque Ele está em você. Porque você é alegre o suficiente nele. Não eu preciso ir. É como o caráter da oferta voluntária. Não é isso que Paulo diz? Não por mandamento, não por necessidade. Por que ele fala isso? Porque quem realmente olha para isso aqui, você acha que vai ficar segurando oferta voluntária para a igreja, para o evangelho, para os ministros de Deus? Não, irmão. Mas o pastor vai me roubar. A igreja lá está desviando dinheiro. Bom, procura uma igreja bíblica então. Sai da igreja, vai para um lugar onde seja sério, onde você... Mas o ato de dar, você não dá. Como tem pessoas que falam, eu pago o seu salário, pastor. Tem pessoas que falam isso. Quem paga meu salário é Deus. É Ele que paga o meu salário. Tá? Não é você que me sustenta. É Deus que me sustenta. Você é grato a Ele, logo Ele me sustenta. Entende? Então, amados, isso muda toda a nossa visão sobre culto, sobre o que devemos fazer. Entende? Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta? Não? Romanos 5, versos 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. O que é isso aqui? Federalismo de Adão. Tá? Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Isso aqui é universalismo? Quem crê nele, tá? Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores.
Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aquele já é mais claro, né? Muitos serão feitos justos, não todos, tá? Então aqui você percebe claramente que Paulo, ele sempre vai trabalhar com essa questão das alianças, dos pactos, tá? Então por isso que estudamos na teologia bíblica as alianças, como estamos vendo aqui em Gálatas, né? Paulo trabalhando, né, a lei, a sua função, numa perspectiva da aliança. Obediência por federalismo é o que chamamos. Paulo, em Romanos 5,12, fala primeiro da chefia federal de Adão e depois de Cristo, que acabamos de ler. Se um chefe federal significa ser um representante para um grupo de pessoas, no caso de Adão, é para todos aqueles que caíram após ele, ou seja, toda a humanidade. No caso de Cristo, ele é o chefe federal de todos os crentes, pacto da graça. Para todos os que estão no pacto, do qual ele é o mediador, esta é a doutrina da chefia federal de Adão e tem implicações sobre muitas coisas, incluindo depravação total. Tá? É daí que entendemos o que é ser destituído da glória de Deus, através da queda em Adão e seu federalismo. Mas o único ato de justiça de Cristo, que é melhor visto para representar sua obediência perfeita ao longo de sua vida, é a fonte de justificativa ou justificação e vida para todos os homens. Obviamente, isso não significa que a justificação ou justificativa e a vida tenham vindo sobre cada ser humano sem exceção. Não significa isso. Mas isso significa que ele ganhou e sua obediência leva justificação e vida para todos que estão nele. Como ele é o representante dos eleitos sozinho. Ele representa as pessoas por quem ele morre, por quem ele morreu. Como sumo sacerdote, ele oferece o sacrifício em nome do povo em sua aliança. Ele reza, né? Aqui ele intercede, está errado aqui. Por aqueles da aliança. É porque tem uns erros aqui, não fiquem surpresos, por quê? Eu tenho que pegar isso aqui traduzido em inglês, irmãos. Porque não tem isso aqui em português. Então eu traduzo do inglês. Então eu já não sou muito bom no inglês, né? Então dá um trabalho isso aqui, viu? Ele oferece sacrifício em nome de um povo da aliança. Ele intercede por aqueles da aliança. Ele media para aqueles no pacto. Ele intercede para aqueles que estão realmente no pacto da graça. Tá bom? Então a obediência por federalismo. Sacrifício de si mesmo. É o que diz o 5º parágrafo. Deus foi desafiado pelos homens quando estes pecaram. É verdade que Deus é amor, mas seu amor não pode impedir a manifestação de sua justiça. Caso Deus se negasse a manifestar sua justiça contra o pecado dos homens, preste atenção, ele negaria a si mesmo e a sua santidade. Por isso que ela pergunta, né? Ele poderia santificar todo mundo sem enviar Cristo? Poderia. Mas o que implicaria esse ato? Negar a sua justiça e a sua santidade. A encarnação foi necessária para resolver o problema da execução da justiça divina. Essa justiça teria de vir sobre a alma e o corpo humano. Eis a necessidade de um corpo humano em Cristo. Era necessário, por ser um representante dos homens, viver como homem e padecer como homem. Entende? Então, por isso que ele teve a forma humana. Ao encarnar, o Filho de Deus se tornou apto para receber a execução da justiça do Altíssimo. Por isso, o Verbo se fez carne. Caso Deus resolvesse salvar o homem apenas com uma ordem de sua palavra, ele teria de fechar os olhos para a sua santidade, irmãos. A encarnação foi uma maneira clara de dizer que ele se importa também com a sua santidade, porque a encarnação foi o meio para que houvesse a manifestação da sua santa justiça. Deus seria injusto se ele perdoasse sem alguém nos substituir. E veja que ele mesmo fornece essa salvação. Ele mesmo fornece essa saída. Será que você deve ser grato a Deus, irmão? Você que crê em Cristo, você que descansa em Cristo, será que a sua vida não tem que ser empregada nisso, irmão? Isso muda tudo.
Até aqui tranquilo? Tudo certo? Hebreus 7, 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dias após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque o sacerdote, como pecador, o que ele tinha que fazer? Oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Jesus não. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque ele não tinha pecado. Então o seu sacrifício foi total para saciar a justiça de Deus. Hebreus 9, verso 12 diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Sacrificar animais perdoou alguém alguma vez? Não. Não. Nunca perdoou. O próprio Deus fala em 1 Samuel capítulo 15, também em Salmos: eu não tenho prazer em sacrifícios, em holocaustos, mas sim na obediência. Aí você pensa, alguém conseguiu obedecer? Não. Então o que ele queria? Que olhássemos para aquilo que ele estava anunciando que viria. O Antigo Testamento é Cristo velado, irmãos, através de tipos e sombras. Então quando você ler Gênesis, Levítico, Deuteronômio, todos os livros do Antigo Testamento, você tem que pensar aonde isso aqui aponta para Cristo. Tá? É assim que entendemos. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Olha só, mas pelo seu próprio sangue, não pelo sangue de bodes e novilhos. E como as pessoas foram salvas no Antigo Testamento? Pela fé nas promessas de Cristo, tá? Que viria. Hebreus capítulo 11, você constata isso. Justiça plenamente satisfeita. O fato de que o Senhor Cristo foi ressuscitado dos mortos, ascendido e exaltado, estando à destra de Deus, prova sem dúvida que Deus estava satisfeito com o sacrifício de seu amado. Por quê? Por quê, irmãos? Por que a ressurreição prova que ele foi aceito, que o sacrifício de Cristo foi aceito? Porque, vou reformular, que a ressurreição, e não só ela, porque o que seria da ressurreição se ele permanecesse aqui conosco, né? Ressurreição e ascensão de Cristo prova que foi aceito aquele sacrifício. Por que você acha? O Romanos diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, uma vez que ele morreu, ele pagou. Então, e se ele permanecesse morto? Significa o quê? Ele não havia pago ainda. Que ele não havia pago. Que ele tinha a mesma condição que nós. Entende? Porque a ressurreição é tudo para nós. A ressurreição é a cereja do bolo. Nada teria sentido se ele não ressuscitasse. Não teria esperança, não teria vida, não teria nada. Mas o fato dele ter ressuscitado no terceiro dia, e ainda mais, ascendido ao céu, isso nos prova. E isso teve testemunhas, hein? Naquele local onde Tomé tocou as suas feridas, tinha mais de 500 pessoas. Mais de 500. Fora os discípulos, fora as mulheres, né? Então isso nos prova que ele viveu, e a história prova isso, a arqueologia prova isso, e ressuscitou e ascendeu ao céu. Ou seja, a nossa fé não é uma fé abstrata. A nossa fé não é uma fé subjetiva. Nós cremos com propriedade de que realmente somos salvos em Cristo. Tá? Que religião oferece isso, irmão? Que religião pode oferecer tamanha obra? Quem que morreu num local enviado por Deus, representando um povo? Buda? Maomé? Quem? Ninguém. Por isso que ele é o único caminho. O homem só pode encontrar salvação nele, irmãos. Tá? Então que você se firme nisso. Isso é a base, é o suprassumo do cristianismo, irmão. Cristologia. Tá? A justiça de Deus estava certamente satisfeita por aqueles por quem Cristo morreu. Cristo ser uma propiciação, veja, a palavra propiciação carrega a ideia básica de apaziguamento ou satisfação. Especificamente para Deus, propiciação é um ato em duas partes que envolve apaziguar a ira de uma pessoa ofendida e ser reconciliado com ele.
Ou seja, era impossível, o homem, ainda é impossível, o homem se achegar a Deus sem esse apaziguamento. Cristo foi propício, porque através da sua vida e da sua morte, ele apaziguou Deus, apaziguou a ira de Deus. Logo o homem agora pode, através dele, chegar perto de Deus e ter comunhão com ele. Por isso o termo propiciação. Cristo certamente satisfez a ira de Deus em nome daqueles por quem ele morreu. Embora Cristo tenha ganhado nossa justiça na cruz, os frutos da salvação não são aplicados até que Deus nos conceda fé e arrependimento. Porque somos salvos mediante a fé. Aí é doutrina da justificação, tá? Que já aprendemos aqui. Pois é através da fé que ele é a nossa propiciação. E também a expiação dos nossos pecados. Romanos 3,25. Cristo foi o sacrifício de todos os tempos, que satisfez a ira e a justiça de Deus. Olha os textos bíblicos. Romanos 3,25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, ou seja, para apaziguar a ira de Deus. Mediante a fé. Olha aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Uma preposição. Mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Ele fala isso falando dos antigos que viveram no Antigo Testamento. Então a sua longanimidade, a sua paciência aguardou até que Cristo viesse e morresse por esses. Tá bom? 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Isso aqui não é universalismo, tá? Mas o que significa essa passagem de João? E fica a lição de casa para depois você pesquisar, né, e se aprofundar, fazer uma análise exegética naquilo. Você precisa entender que o sacrifício de Cristo ele foi tão perfeito, tão suficiente, que apaziguou totalmente a ira de Deus. Ele é suficiente para toda a humanidade, porém eficaz apenas em quem crê. Amém, irmãos? Suficiente não significa eficácia. É nisso que os universalistas vão usar isso aqui, ó. Quem é universalista? Ele vai usar esse verso. Porém, isso aqui não pressupõe eficácia. Porque pode ser propício. É propício. Mas é mediante a fé. E a fé é o quê? Não de Deus. Ponto final. É o que eu falei hoje lá de manhã, né? O que os arminianos eles creem? Que Cristo é como se fosse uma vitrine no shopping, né? Aí você passa, você olha aquela vitrine e Cristo está lá. A propiciação, a expiação dos pecados. Aí você, eu gostei. Eu gostei desse produto aqui. Aí vai lá e aceita, né? Eu quero. Aí vai e tem acesso àquilo. Aí é salvo. Como se a fé fosse uma condição que já estivesse nele. Como se fosse o dinheiro que ele anda no bolso no shopping. Aí chega lá e paga por aquilo que ele quer. Corre o risco de perder o produto. E tem que devolver, né? E tem que devolver. Não é assim, irmão. Por isso que acreditamos que essa graça era irresistível. Porque imagina você num quarto escuro, daqui a pouco abrem a porta e te colocam para frente da natureza. Você vai ficar ali contemplando aquilo. Então, amados, não é uma vitrine, não é um produto, não é. Isso é uma propiciação enviada por ele, que temos acesso mediante a fé. E a fé vem dele também. Tá? 1 João também, capítulo 4, verso 10, diz: nisto consiste o amor. Nisto, se você nunca entendeu o que é amor, aqui está explicado. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu costumo explicar o amor. Amado, você tem que entender que paixão é muito diferente de amor. Amor sempre vai envolver um ato sacrificial. Você precisa sangrar para dizer que ama. E sangrar não é ficar no seu quarto chorando, sofrendo, não. Não é isso. Sangrar é você abdicar da sua vida em prol de alguém. Isso é amar.
Você sair de cena para que alguém tenha lugar. Você se oferecer como um tapete, como um trampolim. Você lavar os pés das pessoas. Isso é amar. Um marido só ama a esposa quando ele cuida, quando ele abre mão e ensina, mesmo cansado, ele se sacrifica. A esposa ama o marido quando ela realmente abre mão. Não, vou dar um pedaço maior para o meu marido, para o meu filho. Não existe amor desassociado de entrega, de abnegação, irmãos. Não existe. Amor sempre vai envolver um ato sacrificial. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. O que Pedro passou por causa da igreja? Morreu numa cruz de cabeça para baixo. Morreu numa cruz de cabeça para baixo. E os outros mártires? O que eles fizeram? Então o cristianismo pressupõe amor. E amor pressupõe sacrifício. Tá? Para que possamos entender. Reconciliação com Deus. Cristo, Senhor, pelo sacrifício de si mesmo, nos limpou do pecado, imputou sua justiça perfeita para nós e nos trouxe para uma relação amorosa e harmoniosa com Deus. Isso é o que significa que Cristo nos reconciliou. Reconciliar significa restabelecer uma relação próxima entre. É o que a Bíblia vai dizer por adoção. Somos adotados, reconciliados, para tornar compatível, harmonioso ou consistente. Cristo é quem nos reconcilia. Isso nos remete no federalismo de Adão, mais uma vez, olha aí, que antes da queda também éramos como ele, justo diante de Deus. Se Adão permanecesse no seu estado, sem corrupção, sem pecado, estaríamos lá hoje, né? Todos felizes, sem pecado, sem sofrimento. Só que isso não era o plano de Deus, tá? Nunca se esqueça, quem colocou a árvore no Jardim do Éden? Do conhecimento do bem e do mal? Quem permitiu que Satanás entrasse lá? Por que ele permitiu tudo isso aí? A obra de Cristo fosse consumada e também para demonstrar todos os seus atributos de maneira plena. Exatamente. Tá? Esse é o plano de redenção, que foi feito antes da fundação do mundo. Tá bom? Então foi da vontade de Deus que houvesse a queda? Sim. Sim. Mas quem foi responsável pela queda? O homem. Porque Deus interfere na moralidade do homem, nas escolhas do homem? Não. As causas secundárias. Tá? É aí que vem a livre agência, né? Aí tem divergência no termo, apenas o termo. Mas se você estudar os dois, vai ser a mesma coisa. Livre agência e livre arbítrio. Tá? No final vai ser a mesma coisa. O homem, por si só, ele tem as suas escolhas. Porém, isso concorre, sempre irá concorrer, com a causa primeiríssima, que é quem? Deus. Esse é o calvinismo clássico, tá, irmãos? Tem um calvinismo aí, um hipercalvinismo, que fala que não existe isso. Então você tem que tomar cuidado. Que é só a causa primeiríssima e Deus, ele faz tudo e acabou. Não. Existe sim a responsabilidade do homem. E não podemos mitigar isso. Tá bom? Isso nos remete no federalismo de Adão, como eu disse. Mas como ele caiu do estado de sua inocência, da mesma forma caímos com ele. E perdemos a relação harmoniosa que tínhamos nele com Deus. Alguns teólogos vão chamar dessa reconciliação de o resgate do Éden. Tá? Antes da queda. E tem sentido. A morte de Cristo não foi sua morte sozinha, mas também a morte de todos, por quem ele morreu. Isso fala de todos os homens, sem exceção? Nós já falamos que não, né? Pois todos os homens já estavam mortos em pecados e transgressões por causa de Adão. Efésios 2, você vê isso? Não, está lá a resposta. Mas isso fala de morte substitucionária de Cristo. E quem quer substituto? Quem é substituído lá? Aqueles que creem mediante a fé. Propiciação e expiação sem fé serve para quê? Para que serve propiciação e expiação sem fé para nós? Só para condenação mesmo, para nada, tá? É mediante a fé, tá? A fé. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Está lá, é Bíblia. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo falando à igreja de Corinto. Colossenses 1, verso 20 a 22. E por meio dele, quem? Cristo. Reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Céu, Deus, terra, homens. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Olha lá, encarnação. Mediante a morte, para representá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Está aí em Colossenses. Reconciliação. Fala também esse parágrafo da herança dos crentes. A confissão usa a terminologia com base em Hebreus 9,15, para falar especificamente da nossa herança em Cristo, no reino de Deus. Tanto o presente quanto o futuro. As frases reino de Deus e reino dos céus e reino de Deus são usadas em termos intercambiáveis, ou seja, tem equivalência, tá? Os dois termos. A Bíblia também fala de nós herdando e recebendo o reino consumado de Deus e a vida eterna. 1 Coríntios 15:50, 1 Pedro 3:7. Você pode ver isso. Não é que agora não tenhamos vida eterna, mas viveremos a vida eterna em toda a sua plenitude e estaremos no reino que foi preparado por Deus para nosso bem, do passado, da eternidade. Para o nosso bem, tanto do passado quanto da eternidade. Efésios 1, do 11 ao 18, é uma longa sessão para a qual Paulo nos diz que o Espírito é a garantia de que de fato adquiriremos a posse da vida eterna, ou da herança, que é o reino que está por vir. Todas as promessas de Deus que estão em Cristo também são dos crentes, por isso o termo herança. Isso não é só fala do reino, isso não só fala do reino consumado, mas também da nossa vida eterna. Felicidade eterna, alegria eterna, nossa comunhão com Deus triuno, em harmonia, nossa ressurreição, paz eterna, nos purificando de cada pedaço do pecado, vivendo em perfeita justiça diante de Deus. Uma pergunta bem tola que algumas pessoas fazem, que falta conhecimento de Deus, é: o que eu vou fazer uma eternidade no céu? Eu acho que vai ser um pouco, um tempo ocioso, né? Acho que não vai ter o que fazer lá. Vai chegar um tempo que a gente vai ficar, e aí, tá bom. Vai ser assim, irmãos? Sabe por quê? Quem me explica por que não? Por que não vai ser um tempo ocioso? Por que não vai ser enfadonho estar no céu? Como alguns pensam, né? Por que não? Eu acredito. Pode falar. Quem está falando? Falando. O próprio Deus vai falar. João 17:13. João 17:13? Fala, Bruno. 3? Minha vida eterna é essa, que eu conheço a ti e a Jesus Cristo como único verdadeiro. Ou seja, a vida de um cristão, aqui neste corpo limitado, ele conhece Deus na sua plenitude? Não. E no céu, nós conheceremos Deus na sua plenitude? Não, também. Ele é infinito. Porque ele é infinito, ele é infindável em si mesmo. Então será uma eterna degustação, se é que podemos dizer assim, ou satisfação em Deus. Será uma alegria infindável. Será um momento que não acaba. Quando você acha, agora eu conheço. Não, você não conhece, vai de novo. Aí você vai ficar nisso a eternidade, conhecendo, desfrutando da comunhão, da alegria, da paz. Vai ser algo indizível, sem pecado, sem conflito, sem nada. É isso que aguardamos, isso que é a herança. A herança dos crentes que estão em Cristo. Está em Cristo. Será que ele é importante para você? Hebreus 9, 14 e 15. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança,
para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. João Calvino vai definir essa promessa da herança eterna. O objetivo da aliança divina é que, tendo sido adotados como filhos, olha aí o termo adoção, podemos finalmente ser feitos herdeiros da vida eterna. Porque um filho herda as coisas do pai. E um filho adotivo? Herda também? Cadê os de direito aí? Herda. Herda também. O apóstolo nos ensina que é obtido por meio de Cristo. Portanto, é evidente que nele está o cumprimento da aliança. Mas a promessa da herança deve ser tomada como a herança prometida. Como se ele tivesse dito: a promessa da vida eterna não nos foi feita para ser ordenada de outra forma, senão pela morte de Cristo. A vida, de fato, foi anteriormente prometida aos pais, e a mesma tem sido a herança dos filhos de Deus desde os tempos que vivemos, desde que existe mundo. Tá? Faltou ali uma palavrinha. E chegamos no 6º parágrafo, tá? Que eu vou deixar para a semana que vem. Faltam 4, né? 4 parágrafos aí para terminarmos esse capítulo. Então é algo que deve ser tomado o tempo nosso, porque fala de Cristo, é muito importante. Todos esses detalhes, você precisa estudar a confissão, irmãos. Ler com a sua família, ver as nomenclaturas, ver como que os nossos pais batistas reformados formularam esse documento, que não foi de um dia para o outro, tá? Envolveu mais de 100 igrejas a nossa confissão, tá bom? Lá na Inglaterra, para que possamos hoje ter, né, uma base sólida de doutrinas, tá bom? Que, repito, é subserviente às Escrituras, tá bom?